Obrigada, Rê. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria pela presença de todos vocês, estimados associados e amigos de mercado em mais uma jornada de conhecimento. Hoje é o primeiro dia do nosso ciclo de palestras de desenvolvimento e liderança. E o tema de hoje é o futuro do home office. Gostaria de passar a palavra a Heloísa Canasso, a partir de então, que já dará andamento aqui aos nossos trabalhos e introduzir os nossos painelistas. Elo, muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco em mais uma jornada. É com você a palavra. Obrigada, Amanda. Bom, é um prazer estar aqui de novo, moderando esse webinar. Eu queria agradecer os nossos 4 participantes, o Ayrton da Silva Júnior, sócio-diretor de Finanças e Administração da Broker Corretora de Câmbio, a Luciana Montoso, diretora de Recursos Humanos e Administrativos da BIT Corretora de Câmbio, o Denis Alexis, especialista em Recursos Humanos do Banco Rendimento, e a Nana Bayer, que não é desse mercado, mas ela entende muito de carreira, entende muito de home office e veio aqui para ajudar a gente nessa discussão. Ela é coach de carreira e headhunter. Eu queria primeiro dizer que a gente vai começar esse webinar discutindo entre eles alguns pontos e, ao final, na última meia hora do webinar, entre 6 e 6 e meia, a gente inicia as perguntas. E para facilitar, para que a gente não repita as perguntas, eu queria pedir que os participantes mandassem no chat as suas perguntas e eu faço para eles, vou condensando as perguntas para a gente conseguir contemplar todos, tá bom? Bom, Luciana, queria começar essa discussão com você. O home office começou de uma maneira não planejada nesse ano, né? A gente, de repente, teve que colocar um monte de funcionário trabalhando de casa, foi uma estrutura, foi uma organização complexa, uma tarefa hercúlea, e manter todo mundo trabalhando e minimamente engajado, sem ter burnout, tudo isso. Um dos grandes desafios desse home office é justamente manter o relacionamento estreito dos integrantes de cada equipe e entre as equipes de cada instituição. Passados esses 5 meses em que muita gente está trabalhando remoto e não pôs o pé para fora de casa, que lições a gente aprendeu de como fazer isso, Luciana? Hello, boa tarde. Quero dar boa tarde para todo mundo que está aí com a gente. Espero que seja bem proveitoso aqui esse nosso momento. Bom, essa pergunta ela é excelente. Primeiro, porque a gente precisa entender que a gente está numa pandemia, né? E pandemia não é home office. Pandemia, a gente fica em casa, sem recurso, colocamos todos os funcionários em casa em uma semana, com estrutura, naquele primeiro momento, a tecnológica até que foi muito boa, muito eficiente, mas sem nenhuma estrutura, nenhuma logística preparada para eles. Então, a pandemia ela é temporária, ela vai passar, mas essa transformação digital, que ela impulsionou as empresas, as pessoas, né, os segmentos do mundo, nesse momento, todos foram repensados. A gente precisou se adaptar. E isso às pressas. E atendendo todas as recomendações da OMS, mantendo todo mundo em casa, com segurança. Então, o mundo precisou se ajustar ao que a gente está chamando agora de novo normal. Eu entendo que esse ainda não é o novo normal. Eu acho que muita coisa ainda vai mudar. Ainda vamos ver muitas coisas mudando, como até o retorno para o ambiente de trabalho não vai ser mais o mesmo. Então, porque hoje, além das dificuldades que nós temos de logística e de colocar todo mundo em casa, a gente está numa adaptação de um trabalho à distância e nós temos as questões emocionais também, os nossos medos, as nossas ansiedades. Então, o home office, o colaborador vai poder sair para tirar seu horário de almoço, que hoje a gente não faz isso, né? A gente faz tudo em casa. Tem as questões de família, os filhos, marido, esposa, todos estão ali com a gente. Então, uma das lições que eu entendo que a gente tem aprendido fomos capazes de fazer essa transformação toda em tempo recorde, temos essas questões emocionais para desenvolver,
mas que o trabalho remoto é o futuro, com toda certeza. E nessa questão da interação entre as equipes, dentro de suas equipes, entre esses participantes dessas equipes e entre as equipes da instituição, o financeiro com o departamento comercial, como é que o que você pode contribuir para isso? Como é que vocês fizeram para manter esse relacionamento acontecendo? Nós utilizamos algumas ferramentas, né? Primeiro, as videochamadas, agora elas estão em alta, a gente tem usado muito para as nossas reuniões. A questão da cultura, eu acho que ela é bem importante. Então, assim, quando você já tem uma cultura organizacional que aproxima as pessoas, quando começou a pandemia, isso as nossas equipes já sentiram muito. Por quê? Porque tinha essa gestão humanizada, todo mundo muito próximo, você quer falar, você vai até a mesa da pessoa, você faz pequenas reuniões rápidas. E aí, com isso, o colaborador sente, as equipes sentem. Então, nós criamos alguns mecanismos que são reuniões frequentes, grupos de WhatsApp que já existiam ficaram mais ativos, né? Mais reuniões pelo WhatsApp, videochamada pelo WhatsApp. Fora algumas, para controlar as metas diárias, alguns acompanhamentos com plataformas como o Trello, que a gente já usava o Trello, mas está usando muito mais. Descobrimos novas, como o Gira, o Slack, que são plataformas para acompanhar o desenvolvimento do trabalho e das metas. Então, esses são os recursos que nós estamos utilizando, sem perder, claro, a questão humanizada. Então, faz reunião de vídeo? Sim, mas fazemos campanhas internas, usamos muito a intranet para aproximar o colaborador. No nosso aniversariante do mês, o aniversariante do mês, todo mundo vinha junto, com meu bolinho, com meu salgadinho. Então, a gente faz questão de botar lá na intranet, né? Olha, hoje vamos todo mundo pensar nos aniversariantes às 5 horas. Imagina que nós estamos juntos. Então, essas foram questões que nós abordamos muito emocionais. Sim, nos preocupamos com a questão emocional da nossa equipe. E, lógico, as questões práticas para as entregas do trabalho. Então, a gente meio que juntou e foi bem parecido. Isso foi bom, porque o RH, nesse aspecto, auxiliou bastante as equipes e tem auxiliado. Eu vou complementar o que a Luciana falou. Primeiro, boa tarde a todos, né? Agradecer a Amanda pelo convite da Abracan e os associados e quem tá nos ouvindo aí. Eu acho que a lição que a gente aprendeu até aqui do home office para a gente conseguir manter o relacionamento foram essas chamadas, essas reuniões que todos fizeram por vídeo, diárias, semanais, e eu acho que isso é o que vai manter o relacionamento estreito entre os funcionários da mesma equipe ou de equipes diferentes. Então, as ferramentas que a gente tem hoje no Gmail, né, o Hangout, esses meetings, Google Meetings que a gente faz, ajudam muito para você fazer as reuniões e ver as outras pessoas. Então, eu acho que estabelecer essas reuniões diariamente ou semanalmente, cada time vai fazer da melhor forma, é uma das formas da gente manter o relacionamento. Então, o que eu indico como o melhor modelo para a gente fazer isso com as pessoas do nosso time ou das outras áreas da empresa é fazer chamada por vídeo. Então, tomar cuidado só com o e-mail e com o Messenger, aquela mensagenzinha rápida, que todo mundo tem um sisteminha desses de mensagem, como se fosse um WhatsApp interno, né, vamos dizer assim. Ele funciona muito bem para coisas simples, de você mandar uma mensagem, a pessoa ler e te responder rapidamente. Mas o que eu indico é dar preferência por fazer a chamada de vídeo. Por quê? Uma conversa, você vendo a outra pessoa, muda completamente, porque a escrita não passa, não demonstra nenhum movimento. Então, quando você liga e vê a outra pessoa, você sabe se ela está bem. Isso já quebra, eu acho que o gelo daquela formalidade de um e-mail. Então, faz tempo que a gente não vê a outra pessoa, fala, pô, cortou o cabelo, você está diferente, ou acompanha, que acho que isso foi protagonismo aí em todas as chamadas que todo mundo fez, vê um filho, vê um cachorro, um gato, e aí aquilo já quebra totalmente aquela coisa fria, que se fosse um e-mail, talvez não daria um direcionamento como uma chamada de vídeo.
Então, esse eu acho que é para manter os relacionamentos ali profissionais. E eu acho que tem um outro modelo também que eu acho que faz parte, pelo menos durante a pandemia. Depois eu acho que isso não vai ser utilizado, porque quando as coisas voltarem ao normal, o happy hour pode voltar a acontecer presencialmente. Mas eu acho que o happy hour virtual também é uma ferramenta boa, porque ali você vai se juntar com o seu time ou com as pessoas que você costuma fazer o happy hour para falar não só de coisas boas, não falar de trabalho. Então, é você se reunir com as pessoas que você já se reunia para falar de outros assuntos a não ser de trabalho. Então, acho que as chamadas de vídeo para falar de trabalho, elas são ótimas para você manter o relacionamento corporativo. E esse happy hour virtual vai ser excelente para manter ali as amizades, os papos que vocês tinham, quando agora não podem fazer presencial. Quando acabar a pandemia, todo mundo vai voltar a fazer o presencial. Então, eu acho que essas são duas formas, tá? Se eu pudesse indicar alguma coisa, dê preferência às chamadas de vídeo. Então, você vai acabar... Pessoas que trabalham em prédios diferentes, você, às vezes, não conhece essa pessoa pessoalmente. Quando você liga, a pessoa vai te conhecer, vai fazer uma alusão sua fisicamente. Então, eu acho que a relação dos colaboradores melhorou quando a gente faz as chamadas de vídeo. Muitas pessoas que não se conheciam só através de ramal ou de e-mails, por chamada de vídeo, esse relacionamento ficou muito mais estreito e melhor. E tomara que as coisas continuem assim. A gente também está discutindo esse home office, o futuro do home office, né? Então, a gente não está em home office, como disse a Luciana, a gente está apagando um incêndio, né, na sociedade. Mas a gente está olhando isso como uma possibilidade muito plausível de que aconteça depois que a gente tiver que sair do isolamento. E a gente vai ter que continuar tendo esse desafio. Se está todo mundo em casa trabalhando, por opção ou não, você ainda vai ter que azeitar o relacionamento das equipes, né? E aí eu acho que vai passar nessa linha. Se não é a ligação de vídeo, é um encontro semanal na instituição, que naquelas equipes, uma vez por semana, estão lá na instituição para se ver cara a cara. Faz sentido isso, Nana? Olá, boa tarde a todos. Sem dúvida, né? Ficar 100% home office do jeito que a gente entrou gera muita ansiedade em todos. Então, olhando aqui como headhunter e coaching, os meus clientes me trazem muito essa questão: como que eu inicio num trabalho e não me conecto com elas? Será que eu vou ter oportunidade de ir lá, sentir esse escritório, sentir um pouco essa energia presencialmente? Então, talvez no futuro, ter uma construção em que o home office consiga se adequar no modelo em que você tem uma escolha de presencial e também um volume de home office que seja interessante para aquele profissional, né? Cada um tem uma demanda, uma escolha. Então, tem profissionais que vão falar assim: eu amo 100% de home office e vão querer ficar 5 dias em casa. Outros vão falar assim: um dia para mim é suficiente, que é o dia do rodízio. Outros 3 dias, porque se sente mais produtivo. E lembrando que esse é um momento caótico, né? Então, tem famílias que estão com criança em casa, tendo que gerenciar a casa, filho, cônjuge, todo mundo. E, então, essa dica que o Denis trouxe de ter a aproximação do olho no olho é muito positiva. Isso reduz um pouco essa ansiedade, principalmente de novos entrantes, que aí é o momento de você se conectar, gerar alguma interação também fora de um momento de uma reunião, de uma questão mais tensa ali. Bom, e aí tem uma outra questão, né? Quando você não vê o seu funcionário, você não sabe se ele está sob estresse ou não, você não está vendo quantas horas de trabalho ele tá pondo todos os dias. Então, Denis, eu queria até perguntar isso para você, né? O funcionário não está mais ao alcance dos seus olhos. Que ferramentas você tem para tentar acompanhar o trabalho dele, evitar um burnout, um estresse físico e emocional desses colaboradores? Porque a gente quer que todo mundo trabalhe, mas que as pessoas estejam em condições adequadas, né? Para produzir e de vida, né? Qualidade de vida. Não, com certeza. Eu acho que esse aqui é uma responsabilidade maior aqui do gestor, de monitorar o funcionário dele e não deixar chegar nesse ponto. Então, a gente tem aí ferramentas de sistema, por exemplo, a gente pode estabelecer algum tipo de limite para aquele colaborador trabalhar, então, que o sistema seja programado para 8 horas
ou para uma jornada menor, dependendo da carga horária de cada um. Pode ser feito por pesquisa, né? Então, você vai sentir isso que a Nana disse, quem está satisfeito, quem não está, qual que seria o modelo ideal para cada um, as dificuldades que cada um tem, porque a gente sabe que hoje tem pessoas que têm mais dificuldade com o home office do que outras, por questões de casa, de filhos, ou não tem uma estrutura adequada. Então, cada um tem uma posição sobre isso. Então, eu acho que o mais importante aqui é aumentar a quantidade de feedback que o gestor dá para o funcionário. Porque enquanto a gente estava trabalhando presencial, você tinha basicamente ali uma noção de como você estava em relação ao seu time, ao seu grupo e ao seu gestor. Então, você sentia se você não estava bem, se o seu gestor estava aprovando o seu comportamento, o seu trabalho no dia a dia. E eu acho que a distância ficou muito mais difícil. Então, isso eu acho que acaba gerando uma preocupação e eu acho que esse pode gerar um estresse físico e emocional no empregado. Então, ele pode falar, olha, hoje o meu chefe não me ligou. Então, acho que pode ter acontecido alguma coisa, ele pode ter um receio de desligamento. Então, a quantidade de feedbacks ela tem que aumentar e talvez seja diário, porque para não gerar esse medo, esse receio no empregado que fica distante e às vezes ele vai ficar preocupado se o trabalho dele está sendo bem feito, se o gestor dele está gostando do trabalho ou se ele está fazendo menos que os outros colegas, porque quando ele está presencial, ele está vendo que os outros colegas interagem. Então, ele pode se sentir isolado e falar, olha, eu não estou produzindo, ou os meus colegas produzem mais que eu, e acabar gerando um estresse que ele acaba querendo sempre fazer mais e trabalhar além do horário, e gerar esse ou burnout, que aí geralmente é o excesso, ou o estresse físico que vai acabar gerando um afastamento médico. Então, essa é um trabalho, eu acho que principalmente do gestor, de evitar que isso aconteça. E aí as ferramentas sistêmicas, cada um vai ter a sua, né, para conseguir medir isso. Eu queria fazer um adendo aí, que esse é um bom momento para um bom top-down, né? Da liderança dar o exemplo e mostrar que, olha, tem um limite de horário. Se a gente se comprometeu a terminar a nossa jornada às 5, às 6 da tarde, vamos todos desligar o computador. Vamos todos tirar o horário do almoço. E o exemplo positivo da alta liderança é importante nesse momento. Porque senão parece que aquele colaborador fica ansioso. Será que vão achar que eu estou trabalhando ou que eu estou dormindo porque eu tirei o horário de almoço? Então, tem essa alta cobrança deles que é um bom top-down, é um bom momento. Além de ferramentas como, por exemplo, usar o próprio plano de saúde e ver que, de repente, ali tem as 10 sessões gratuitas, inclusas pelo hall da ANS, de 10 sessões com o psicólogo, que pode ser um incentivo da empresa para que os colaboradores procurem isso para se tranquilizar. É um momento que todos estamos estressados, é um momento sem precedente, né? Então, a gente não sabe como lidar e quanto tempo isso vai durar. Existem pesquisas que dizem que a gente vai sentir o reflexo disso tudo em até 3 anos. Então, cuidar da saúde psicológica é muito importante, independente do seu grau de ansiedade ou não. Bom, tem um outro lado que eu acho que é um grande desafio, né? E essa pergunta acho que eu vou até puxar para o Júnior, na verdade, que ele não é do RH, ele é de finanças, é como é que você mede o resultado e o desempenho desses funcionários que estão trabalhando de casa agora. Isso é possível? Como é que você faz isso? Boa tarde a todo mundo. Eu estava aqui, obrigado pelo convite mais uma vez da Abracan, estou sempre à disposição. E estou ouvindo aqui meus amigos e cada vez mais eu vejo quão é importante o trabalho de RH dentro das instituições, né? Eu acho que nesse momento está aparecendo realmente a importância do RH. E aí eu fiquei aqui esses primeiros 15 minutos prestando atenção nos feras do mercado de RH. Quanto aos resultados, eu acho que a gente ainda está aprendendo, Elo. Eu acho que a gente está tentando metrificar tudo isso, né? Eu acho que hoje as empresas têm, obviamente, está construindo essas métricas de resultado. Obviamente que cada mercado, né, tem suas facilidades e suas dificuldades de você medir os resultados. Mas, por exemplo, no nosso mercado, que é basicamente prestação de serviço, na prestação de serviço tem uma coisa que é muito fácil você medir, que é a satisfação do seu cliente, né? Então, você tem entre as metas aqui
primeiro, uma mudança de cultura dos funcionários, saber exatamente o que é o home office, que eu concordo com o Denis, com a Luciana, com a Nana, quando eles falam que a gente está num momento que não é um home office, né? Eu acho que é uma quarentena mesmo. O home office ainda, a gente vai aprender a trabalhar com o home office e a gente vai se adequando, né? Medir resultado nesse período não pode ser medido através de números, porque a gente acabou de falar do burnout, que é uma dificuldade que todas as instituições têm de implantar uma cultura da noite para o dia, ou seja, a instituição sempre trabalhou presencial, em uma semana tem 300, 400, 500 funcionários em casa para fazer a comunicação entre eles, fazer a métrica de desempenho interna, métrica de resultado no mercado, tudo isso está sendo aprendido, né? Eu acho que ainda a gente não chegou no nível de aprendizado que a gente precisa chegar para tomar as conclusões, né? Eu acho que o home office não é mil maravilhas como inicialmente a gente está vendo. Eu acho que ainda tem um ponto de equilíbrio que a gente vai aprender. Mas em relação à sua pergunta que você não para me estender aqui, em relação à sua pergunta, as métricas de resultado, sim, prazos e metas é uma coisa que toda empresa tem, mas a gente está aprendendo a colocar no home office, né? Os prazos e as metas precisam ser adaptados para esse novo momento. Eu não posso ter exatamente os mesmos prazos, as mesmas métricas, porque eu não estou no mesmo universo, no mesmo cenário, né? As pessoas não conseguem se conversar em 2 minutos, matar um assunto. Então, as equipes ainda estão aprendendo a fazer isso, né? Então, em termos de prazo, você criar as métricas necessárias, eu acho que ainda a gente tem um ponto a chegar, né? Eu acho que hoje é possível fazer? É possível fazer. Mas eu acho que a gente ainda não tem nada conclusivo nesse momento. Eu acho que todo mundo está aprendendo a adaptar os seus prazos e metas, né? Complementando aí. Perdão, Pode Luciano. falar, Eu só ia falar em cima do que o Ayrton falou, sobre a mudança de paradigma aí do gestor de acompanhar o desempenho do seu time, né? Então, ao invés daquela vigilância, né, de 8 horas, visual, eu acho que agora o trabalho vai ser medido por entrega. Então, a relação de confiança do gestor com os subordinados, ela vai ter que aumentar consideravelmente. Então, você vai ter que passar uma atividade, uma meta para ele e esperar o resultado. Claro que você vai ter que acompanhá-lo, mas não é aquela vigilância da mesma forma que você tinha visual. Então, hoje a gente vai ver os empregados serem observados no resultado final. Então, quem conseguir entregar vai se diferenciar daqueles que não entregam. E assim, acho que você vai conseguir uma das formas de medir. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que pensar aqui é que tem que se levar em consideração que nem todas as pessoas têm a mesma facilidade de se adaptar no home office. Foi uma mudança abrupta, né, de março para cá. Então, acho que faz parte um treinamento das ferramentas tecnológicas para todo mundo entrar na mesma régua, porque a gente sabe que o pessoal que é mais jovem tem mais facilidade com essas ferramentas de internet, de tecnologia, enfim, do que outras pessoas que não têm. Então, eu acho que faz parte deixar todo mundo no mesmo patamar. Então, eu acho que o gestor vai ter que tomar cuidado com o excesso, né? Aquele gestor que era inseguro e quer vigiar o time dele, saber se o funcionário realmente está trabalhando, se ele passou uma tarefa e o empregado não está, logou no computador, acessou a VPN, mas não está trabalhando. A gente tem exemplos aqui que eu acho que já foi considerado abusivo de gestores que pedem para ligar a câmera 8 horas. Então, ou seja, o empregado ele tem que ficar sob a acuidade visual do gestor durante toda a jornada. E eu acho que isso vai ser considerado abusivo, né? Então, o gestor vai ter que aprender uma nova forma de controlar o desempenho, né? Então, no momento de hoje, da forma que a gente está, ele vai ter que confiar muito mais do que ele confiava antes. Então, antes ele tinha uma confiança, mas ele estava vendo. Agora ele vai ter que confiar sem ver. É isso. Bom, o que eu ia falar é que eu acho que é essencial que a gente redefina o conceito de produtividade. Eu acho que chegou essa hora também.
E ser produtivo é cumprir o que você se propõe a fazer. Então, ter essas definições bem claras e de forma tangível já é um grande passo. Assim como o colaborador se sente muito pressionado com esse novo normal, os líderes também se sentem. Então, na verdade, a gente tem níveis de tensão, níveis de ansiedade, e isso eu acredito que vai passando de um para o outro. Por isso tem que zerar em alguém. Eu acredito que a auto-administração, a diretoria, enfim, a estrutura da empresa precisa entender, disponibilizar treinamentos internos para capacitar os líderes para esse novo cenário, e com isso esses líderes vão refletir, isso vai reverberar para a equipe também. Então, é só a gente entender até a produtividade vai ter um novo conceito agora. Né? Antes, chegar no horário, bater o ponto 8 horas, 9 horas, enfim, estar ali fisicamente, isso caracterizava uma pontualidade, caracterizava uma produtividade. Pô, esse cara está aqui o dia inteiro. Se ele está aqui o dia inteiro, não significa que ele estava trabalhando o tempo inteiro. Então, a questão da produtividade também a gente vai ter que rever, né? Enfim. Não, em cima do que o Ayrton falou de definição de metas, Luciana, tem um exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, eles praticam o home office desde 2013 e a gestão lá, as metas definidas para quem está em home office é maior do que de quem trabalha presencial. Então, assim, eles já tinham material suficiente para determinar que quem trabalhava em home office conseguia produzir mais, então eles aumentaram as metas. Então, isso é uma coisa que todo mundo vai acabar fazendo essa conta. Claro que o que a gente vive hoje não dá para estipular realmente essa meta, ou um aumento, ou uma queda, enfim, a gente não consegue definir. Mas quando a gente passar dessa situação, a gente vai conseguir enxergar o que o funcionário produz presencialmente, ou em casa, se vai ser um modelo misto ou não, e aí você definir as metas que ele tem em home office ou se ele vai ter uma meta presencial. Então, nem sempre você vai ter uma queda nas metas dele, pode ser que aumente. Então, conforme o caso, a gente vai ver. Provavelmente isso daqui a um ano, tá, Ayrton? É isso que eu imagino que a gente tenha, tá? Se a gente conseguir sair dessa situação de pandemia e conseguir voltar, pelo menos parcialmente aí no modelo presencial, a gente vai ter um tempo, né? Pelo menos uns 6 meses para você analisar se o funcionário está rendendo mais no home office ou não. Até porque a Nana me disse, né, que nem todo mundo está preparado, né, para o home office, nem todo mundo rende. Tem pessoas que sentem mais falta das outras pessoas, então tem pessoas que rendem mais sozinhas. Então, até se adequar, eu acho que cada funcionário pode ter uma meta. Não sei se isso vai ser impossível de acontecer, tá? E aí eu acho que tem um outro ponto, né, que vocês já começaram a falar, e aí vou agregar também em treinamento, né? Tem a questão de manter uma qualidade de vida e dar condições para esse funcionário trabalhar, né? Uma estrutura, uma mesa, o computador, a cadeira, um acesso à internet decente, que não adianta, se a pessoa não tem o acesso, mas precisa da internet para trabalhar, e todo mundo precisa hoje em dia, então dá condições para que essa pessoa consiga executar o trabalho, né? Porque não adianta você pôr métricas, ele ser super capacitado, mas não ter estrutura para fazer aquilo. Então, de novo, olhando para frente, no mundo em que a gente não está vivendo do jeito que a gente está vivendo, tem a questão de treinamento, né? E ficou claro pelo que vocês disseram que treinar os gestores para serem gestores nesse novo mundo é tão desafiador quanto treinar os funcionários para desempenhar o trabalho deles. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessa parte de treinamento dos gestores e de estrutura para que os funcionários consigam desempenhar essas metas e atingir os resultados que vocês esperam. Posso começar falando um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, que tem. Quanto maior a empresa, eu acho que mais estruturada vai ter que ser a hierarquia aí dos líderes, da coordenação, porque realmente vão precisar conhecer o seu parceiro ali, o seu colaborador, né? Eu acho que essa parte da pessoa ter uma estrutura mínima para se trabalhar, ela tem uma linha muito diferente, né? Você pode ter um colaborador trabalhando na beira da piscina ali,
numa casa super bacana, e você pode ter um outro colaborador também trabalhando num apartamento de 40 metros com 4 pessoas, né? Onde nem se a instituição quiser, ela consegue colocar ou fornecer condições adequadas para ele exercer aquele trabalho dentro lá da residência dele. Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente pensa muito é exatamente isso. Eu vou ter que conhecer a realidade de cada colaborador, para saber se ele tem condições de exercer a função dele no local onde ele mora, no apartamento, na casa, alguma coisa assim. E eu acho que isso pode também fazer com que ele desempenhe um trabalho um pouco melhor ou caia a produtividade dele, né? Então, tem toda a parte legislativa aí que eu vou deixar para os meus amigos falando, da cadeira, que às vezes não é ideal, né? Eu acho que todo mundo aqui ficou sentado numa cadeira de jantar 8 horas por dia. Com certeza, daqui a algum tempo vai ter algum trabalho quanto a isso, né? Algum problema de coluna, nas pernas, alguma coisa assim. Eu acho que o primeiro ponto a avaliar é isso. É uma diferença muito grande. A gente está falando, dependendo do mercado, de classe D a classe A. Você fazer uma coisa padronizada para todo esse público é o primeiro desafio, né? Eu acho que nessa parte de você dar condições para ele exercer esse trabalho, nesse primeiro momento, eu acho que é a função de cada instituição, conhecer seu colaborador, fazer com que ele tenha o mínimo de condição para trabalhar, ter uma estrutura pelo menos padrão na casa dele. Agora, pode ser que daqui a um ano a gente fale, olha, 100% home office. Sinceramente, a gente pode discutir isso mais para frente, mas eu não acredito que o home office vai ser 100% da estrutura de uma instituição. Eu acho que pode ser um flexível, alguma coisa do tipo, mas eu não acredito nisso. Você pode ter certeza que vai ter colaborador que não vai gostar de ficar os 5 dias em casa trabalhando, né? Porque depende do ambiente familiar, por exemplo, que cada um tem os seus problemas familiares. Então, é uma junção de coisas que eu acho que nesse momento fica muito difícil para a gente ter resposta para tudo, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que... Pode falar, Denis. Pode falar, Ana, perdão. O que eu ia complementar é que o treinamento da liderança vai ter que ser muito voltado a uma liderança participativa. Antes, lá muito no passado, e a gente ainda tem líderes com esse modelo de liderança pelo medo, né? Então, se você não atingir a meta, você vai ser demitido. Se você não fizer, vai acontecer alguma coisa. Então, a gente precisa realmente mudar todo esse mindset, ter uma liderança realmente que seja participativa, que consiga se disponibilizar, fazer um coaching mesmo, que essa palavra, eu sou coach, mas eu vejo que ficou um pouco na moda da gente falar que o líder tem que fazer coaching por liderado. E faz muito sentido num ambiente em que ele vai conseguir entender toda a demanda daquele colaborador, entender como que ele vai motivar aquele colaborador especificamente, extrair o melhor dele. Então, o Denis chegou a mencionar isso. Será que a gente consegue estipular metas individuais ou é impossível isso? Como que a gente olha para esse indivíduo e cuida dele, não só da ergonomia, de ter todos os equipamentos em casa, mas também garantir que ele consiga ser desenvolvido à distância, né? Então, treinar essa liderança vai ser um grande desafio para os RHs e também para aqueles profissionais mais antiquados que talvez não queiram mudar esse mindset para esse momento. Não, é isso, né? Eu acho que se a gente for pensar no home office do futuro, que é o que a gente está dizendo aqui, eu imagino que os colaboradores eles vão se preparar para ter essa estrutura dentro de casa. Então, a gente foi para casa de uma hora para outra e nem todo mundo tinha um espaço reservado para ter um ambiente de trabalho adequado dentro de casa. Então, todo mundo teve que improvisar alguma coisa, uma mesa, ou um espaço dentro do próprio quarto para conseguir desempenhar ali o trabalho em home office. Então, eu acho que no futuro todo mundo já vai começar a se preparar para conseguir trabalhar em home office, porque o mercado eu acho que vai exigir
Claro que eu acho que não vai ser 100% igual o Ayrton falou, a gente não vai conseguir chegar a isso, mas eu acho que o mercado vai exigir que você tenha talvez uma estrutura pronta na sua casa, até para receber materiais que a empresa possa fornecer. Então, a maior dificuldade que eu enxergo no home office é o espaço físico. Acho que nem todo mundo tem condição de ter um espaço reservado exclusivamente para o home office. Então, quando a gente fala de espaços improvisados hoje e a gente tem mais de uma pessoa na residência para fazer o home office, basicamente a gente vai ter um esquema de rodízio, eu imagino. Então, o homem e a mulher, enfim, os dias que forem fazer home, o outro vai trabalhar presencial, ou divide na parte da manhã, um faz o home, usa o escritório, na parte da tarde a outra pessoa usa. Então, ou estipula esse rodízio até que o mercado imobiliário aí ele se mobilize para atingir esse novo normal que a gente vai viver do home office. Então, a gente acompanha aí alguns apartamentos antigos, eu acho que todos tinham um quarto de empregada. E hoje, dificilmente, a gente tem a empregada que more junto com a família. Então, talvez daqui para frente, acho que o mercado imobiliário vai separar um pedaço de apartamentos aí, ou de casa, talvez por um escritório. Talvez não seja um quarto, mas seja um espaço que comporte um trabalho em casa, né, em home office. Então, até que isso chegue num modelo ideal, a gente possa ter várias improvisações. E dentro dessa improvisação, talvez não caibam 2 ou mais pessoas trabalhando juntas. Até por questão de barulho, né? Uma fala, ou participa de reunião, a outra vai ouvir, vai atrapalhar. Então, eu acho que o caminho no futuro é o revezamento. Então, enquanto um faz o home office, ou no mesmo dia, reveza de manhã à tarde, ou enquanto um trabalha em home, o outro faz presencial e no outro dia inverte. E aí talvez encaixe o modelo meio a meio na empresa das 2 pessoas. Eu acho que nesse momento é importante a gente considerar também que as empresas que antes não levavam tanto em consideração as questões pessoais de um colaborador, hoje isso vai ser inevitável. Então, assim, não importa, hoje a gente vai ter que ver o todo do colaborador. Então, ver a situação de cada um, garantir que todos estejam trabalhando de forma segura, entender o lado pessoal deles, entender o lado familiar deles. Então, hoje isso é inevitável. Um tempo atrás, poderia até passar, o que acontece da porta para fora, hoje a gente não pode pensar assim. Hoje é importantíssimo que a gente entenda como é a vida dele, como é a vida pessoal dele, essas cobranças demasiadas, expectativas que não são alinhadas. Por isso que a gente chega a um nível de hoje, alguns colaboradores se sentirem mais vulneráveis no home office. Tudo bem, um home office gerado pela pandemia, mas falando no futuro, vamos lá, vamos trabalhar 3 vezes por semana no escritório, 2 vezes em casa, ter uma política de home office sólida, eficaz e que não seja só no papel, que de fato o colaborador leia aquilo e entenda, não, essa empresa se preocupa comigo, ela quer saber se de fato eu estou bem aqui. Só queria acrescentar isso. Posso puxar já mais um assunto nisso, Luciana, se você puder continuar já a sua resposta? Me parece que a comunicação top-down, a comunicação dos executivos com os funcionários se tornou muito mais importante nesse home office e a transparência igualmente. Como é que vocês lidaram, como é que vocês todos, né, veem isso e como é que vocês lidaram com isso nesse período que a gente viveu, está vivendo e o que disso vocês podem carregar para frente quando a gente voltar no normal mesmo? Isso foi a grande diferença. Eu acredito que isso seja um norte também para todas as empresas. Então, nós optamos por reuniões mensais com toda a diretoria, alta administração e todos os colaboradores. Nessas reuniões mensais são apresentados os resultados da empresa, são apresentados os planos de ação, o que tem sido feito para melhorar este momento da pandemia e já estamos mostrando os planos de ação para o futuro. Então, no futuro, o home office vai poder ser em formato flexível, você vai poder ficar 2 dias, a gente está dando já essa opção para os colaboradores, além de preparar o escritório de forma segura, porque
como eu disse, nós vamos sair de uma pandemia cheios de ansiedade, preocupados se de fato, será que a vacina realmente é eficaz? Vou poder me expor um pouco mais ou não? São coisas que a cada dia aparecem e a gente fica com essa instabilidade emocional. Então, preparar um escritório, um formato coworking, para que o colaborador se sinta seguro em estar aqui. Então, eu acredito que a transparência. Então, essas reuniões mensais com os diretores e todos os colaboradores facilita muito isso. Ali a gente dá a opção de que eles perguntem, de que eles tirem dúvidas. Isso tem facilitado bastante. Eu acho que é um bom canal, assim, uma boa forma, a transparência. Só complementando o que a Luciana falou, também acredito, eu acho que as reuniões periódicas passaram e daqui para frente vão ser cada vez mais importantes, né? Tanto para apresentação de resultados, de apresentação de novos projetos, como vai projetos futuros, novos métodos que a instituição vai trazer. Eu acho que todos os colaboradores têm que se sentir parte da empresa, né? Eu acho que quando você não está na frente do colaborador, como todo mundo está acostumado, falar frente a frente, né? Bater um papo dia a dia e todos os dias você colher algum feedback pequeno dele, com isso montar a sua gestão. Eu acho que essas reuniões periódicas fica cada dia mais interessante. E uma coisa que eu gosto de fazer também é falar sobre a gestão participativa. Eu acho que quando você traz o colaborador para participar da gestão, para dar sugestão, eu acho que você ganha muito conteúdo, né? Porque o que a gente está falando aqui é prestação de serviço. E prestação de serviço é feito por pessoas. Então, as pessoas têm que participar de absolutamente tudo, né? Tudo que eu falo na parte operacional, tática ali, elas têm que participar. Deu para fazer isso durante esse período, Júnior? Eu acho que nesse período, eu acho que não está no nível ideal, eu acho que a comunicação ainda tem que ser mais acertada, né? Definir os períodos que isso vai ser feito. Eu acho que mensal, quinzenal, eu acho que ainda a gente não chegou a esse nível, mas eu acho que a gente está a caminho, né? Eu acho que o que a Luciana comentou, de fazer uma estrutura flexível, eu acho que esse é um caminho de muitas instituições que a gente tem conversado, né, em formato de coworking, que a pessoa senta em qualquer lugar, ela tem ali o ramal dela, tem o DDR, tem tudo isso, e ela pode ir 1, 2, 3 dias para a instituição trabalhar outros de casa. Eu acho que a gente vai ganhar isso, o perfil de cada pessoa. Porque tem pessoa que vai, quando você tiver esse formato, vai ficar 4 dias em casa. Tem pessoas que vão ficar 5 dias na instituição. Então, é uma coisa que está sendo evoluída, né? Está sendo montada, está sendo testada nesse momento. Quando você falou em comunicação do comando da instituição, além das comunicações tradicionais, né, de e-mail e intranet, uma coisa bacana que a gente fez no grupo é a live, né? A gente fez uma live da diretoria com os colaboradores, então separados por equipes. Então todo mundo teve a chance de ouvir a diretoria passar a mensagem e também conseguir interagir fazendo perguntas. Então acho que quando eles enxergam o trabalho deles sendo vistos pela diretoria da instituição, eu acho que ali ele está vendo um propósito. Então, esse foi um dos caminhos que eu achei uma ideia muito boa de fazer uma live da diretoria com os empregados. Então, além dessas chamadas de vídeo que eu acho que os gestores fazem para fazer as comunicações sobre o que está acontecendo, para dar transparência no trabalho, eu acho que a diretoria, quando ele vê um presidente, um diretor da empresa que ele está, falar para ele e dar a chance dele perguntar e responder uma pergunta específica, eu acho que isso promove o engajamento do colaborador, que é o que o Ayrton falou, e ele acaba vendo que o que ele está fazendo, ele está enxergando o resultado do que ele faz. Eu acho que não tem um modelo melhor de você ficar com um colaborador comprometido, a não ser dessa forma. Eu vou
mudar aqui a estrutura que eu tinha proposto, porque surgiram duas perguntas aqui que são parecidas com isso, que é o medo desses funcionários, né? Os funcionários que acabam trabalhando mais horas porque estão com medo de perder o emprego. E quando a gente fala de enxugar escritórios, a gente não está falando só de enxugar a estrutura física. Menos colaboradores, a gente precisa de menos copeiros, escritórios menores, a gente precisa de uma equipe de limpeza menor, menos seguranças. Então, como é que a gente lida com o receio que essas pessoas desses serviços básicos têm de perder o emprego, que é um medo muito justificado nessa discussão que a gente está tendo? Como é que vocês lidam com isso? Eu acredito que essas pessoas não vão ficar totalmente sem emprego, né? Acho que vai mudar o perfil. Então, alguém falou sobre coworking, então, de repente, ela não vai mais trabalhar no escritório convencional, tradicional, e sim no modelo de coworking. Acho que esse medo de perder muitos empregos para o home office, ele é natural, e aí cabe à liderança das empresas pensar realmente como que elas podem construir um modelo de trabalho em que ela não deixe de ter uma atração ali de um bom profissional, porque de repente ele não tem uma estrutura em casa. Então, assim, eu posso perder um bom profissional porque ele não tem uma estrutura, o acesso à internet não é possível, ou qualquer outro motivo. Então, é refletir. Acho que a comunicação da liderança nesse momento é super importante. Obviamente, vão acontecer cortes, muitos escritórios estão aí num momento de redução, e você deixa de ter aquela cadeira da Nana, do Ayrton, da Luciana, do Denis, ali marcadinha, para ter um espaço em que você chegue sempre e trabalha. Então, acho que tem dois lados e vai sempre ter oportunidade de emprego para bons profissionais. Bom, você quer falar, Júlia? Complementar, Elô, uma coisa que eu acho que assim, é um momento difícil que a gente está passando, não só o nosso mercado, mas a economia como um todo, né? Não falo nem do Brasil, especificamente nessa é uma pandemia, o próprio nome já diz, né? Mas eu acho que que o crescimento do desemprego nesse momento é o pior fator do receio das pessoas, né? Não é o home office, é o fato que não tem negócio. Porque se tivesse negócio, você poderia estar tranquilo na sua casa trabalhando, né? Via home office. O grande problema é que a economia está parada. A gente está falando de instituição financeira, todo mundo aqui está vendo o que está acontecendo no setor de turismo, que atingiu drasticamente o departamento de câmbio e turismo de todas as instituições, né? Então, tinha instituição que rodava muito e em 3 semanas a produção foi a zero. E é muito difícil você controlar esse estresse, né? É um estresse muito excessivo, assim, sabe? Então, eu acho que o home office não está diretamente ligado ao receio do desemprego, sabe? Eu acho que a economia, sim. Esse problema econômico que a gente passa que traz esse receio. O home office, não acredito. Obviamente que ele pode dar sensação, mas na prática, talvez ele não esteja diretamente ligado. Eu concordo com o que o Júnior falou, que o momento não é favorável, e talvez esse seja um dos lados mais prejudicados, né? Que são os trabalhadores aí de base. Então, muitas empresas estão fechando, mas quando os negócios voltarem, que é o que o Ayrton falou, muitas empresas vão abrir. Então, novas empresas vão abrir. E, normalmente, o público que faz esse tipo de trabalho, normalmente são terceirizados dentro das grandes empresas, né? Então, eles não são os trabalhadores da empresa. Então, um funcionário que é porteiro numa empresa de turismo, igual o Ayrton falou, ele presta serviço para essa empresa. Por mais que essa empresa de turismo não tenha serviço ou cancele o contrato, a empresa vai conseguir encaixá-lo num outro ramo que esteja com um negócio melhor. Então, assim, eu entendo a preocupação, todo mundo tem, mas eu acho que não foi o home office, realmente foi a queda da economia. Quando a gente tiver uma retomada, eu tenho certeza, e concordo com a Nana, que os bons profissionais com certeza vão se realocar, tanto nas empresas que já estão e vão retomar as atividades, como nas empresas novas que vão abrir
porque é um leque de opções que vai abrir a partir de agora, se a gente chamar de novo normal, depois da pandemia, vai abrir um leque muito grande, novas empresas vão se formar. Então, acho que vai ter novas oportunidades para esses funcionários. Bom, a gente falou do lado dos funcionários, a gente falou do lado dos executivos, da instituição com métricas, mas tem o lado dos clientes também, né? Num artigo recente, o Júnior falou disso. Eu acho que tudo isso foi tão atípico que os clientes foram mais complacentes com uma situação que não é o ideal, não é o normal, e compreendem que aquele atendimento mudou. Mas quando a gente voltar, será que eles vão continuar sendo complacentes? Ou mesmo que a gente não volte ao normal tão cedo, que é o mais provável, como é que vocês estão fazendo para preparar esses colaboradores para conseguir prestar o mesmo atendimento aos clientes que eles prestavam antes, ou um atendimento até melhor, se não for ousado perguntar isso? E, Júnior, como você fez aquele artigo, se você quiser começar, que você já deve ter vários pensamentos na cabeça sobre isso, se você quiser começar a responder, eu agradeço. Na verdade, esse artigo, quando eu escrevi, realmente muitas pessoas vieram falar comigo a respeito exatamente nesse ponto, né? A tolerância do mercado, né? A tolerância, eu acho que todo mercado tem. Você está na sua casa, você pede uma pizza sexta-noite, você sabe que não vai chegar em meia hora, né? Vai chegar em 1 hora e meia, porque são 3 motoqueiros e ali não tem jeito. E nisso também, todo mundo está compreendendo a dificuldade que todo mundo tem, né? As pessoas no começo da pandemia, nem todas as empresas estavam com as pessoas 100% home, né? Não tinha notebook para todo mundo, tinha lugar que talvez não tinha internet. Então era um momento que todo mundo estava se compreendendo aquela situação. Quando eu escrevi isso, foi justamente pensando no pós, né? Todo mundo falou que o home office é maravilhoso, e aqui, meu ponto de vista, realmente, ele traz redução para as empresas, ele ajuda nos resultados, tudo isso já está sendo comprovado. O que eu não estou concordando é com o extremismo, né? Extremismo de tudo, vai ser tudo home office. Por quê? Exatamente por isso. Quando o home office nesse momento deixar de ser a única opção e passar a ser uma das opções de estratégia das empresas, entra uma coisa aí que é a satisfação do cliente e a concorrência, né? Então, eu acho que as empresas vão ter que criar métricas, formas de avaliar se seu cliente realmente está sendo bem atendido, né? Porque você pode estar com toda a estrutura em casa, mas a coisa tem que funcionar. Então, o seu cliente, quando todo mundo puder sair, tiver a vacina, está tudo certinho, você optar para ter o escritório 100%, 80%, em home office, você tem que ter certeza que seu cliente está sendo bem atendido, né? Senão seu concorrente pode não estar em home, ele pode estar fisicamente lá, e talvez as pessoas estejam mais acostumadas a trabalhar fisicamente, e isso em algum momento não pode trazer uma diferenciação no serviço prestado. Essa é a minha pergunta, né? Eu estou falando que eu não tenho a resposta aqui, mas é o que quando eu penso num home office agressivo, como todo mundo teve que entrar, no momento em que as pessoas puderem sair e escolher o seu prestador de serviço, você tem que pensar na qualidade do serviço prestado, né? Então, eu acredito que as empresas têm que investir cada vez mais em comunicação, seja interno, seja externo, com os clientes internos e externos, né? Cada vez mais tentar trazer a pesquisa de satisfação do seu cliente, porque em algum momento isso pode fazer a diferença. Então, quando eu escrevi isso, Lu, é para falar assim, olha, home office é fantástico, mas se você falar que seu horário de atendimento é das 8 às 6 e alguém ligar no seu telefone 8h03 com algum problema sério e seu funcionário ou seu colaborador não estiver lá disponível e dar um bom atendimento, talvez você comece a ter alguma dificuldade. Eu acho que isso que o Júnior falou, Elo, eu concordo com ele, e acho que o mercado ele vai se adequar nessa questão do home office. Acho que 100% não vai ser, e quando a gente hoje só tem essa opção, eu acho que fica mais fácil para defender isso, mas o que ele disse que quando a gente tiver outras opções, então hoje todo mundo
basicamente faz a telemedicina, né? Esse é um exemplo que eu dou. Você tem um problema médico, mas quando você tiver a possibilidade de ir num hospital, num médico e não tiver o risco de pegar o coronavírus, você vai preferir continuar na telemedicina ou ir presencialmente num consultório? Quando as escolas voltarem, não tiver mais o risco de coronavírus, você prefere que o seu filho continue na escola presencial ou fique online? Então, assim, a gente sabe que as pessoas vão ter preferências depois que isso acabar. Então, agora a gente só tem essa opção. Então, quando a gente estiver na rua de novo, isso que ele falou, na questão do cliente, cada um vai ter um método e vai fazer uma escolha. Acho que vai ter cliente receptivo em fazer um atendimento à distância e vai preferir, por questões de custo, de deslocamento, de não ter que se deslocar, ou até de não correr risco, de ter o contato com outra pessoa. Talvez a gente não sabe quando a gente vai conseguir uma vacina 100% e uma segurança, né, na questão de saúde. E a gente vai ter clientes, como a gente já falou aqui, que são avessos aí ao home office, né? E a internet cai, de clientes que tiveram uma experiência ruim com o atendimento online, vão dar preferência ao atendimento presencial. E aí a gente vai correr um risco, talvez, de perder clientes por adotar sempre o home office. Então, eu acho que a gente vai ter 2 grupos separados depois. Então, talvez a gente tenha um modelo de, primeiro, uma reunião virtual para fazer uma apresentação e depois, na hora de um fechamento, fazer um presencial. Então, eu acho que a gente vai ter certas dificuldades em demonstrações de produto à distância. Claro que o presencial vai ser muito mais eficaz. Então, o mercado vai se regular. Depois que a gente tiver aí, uma segurança de saúde pública para a gente visitar o cliente e trabalhar presencialmente de novo, o mercado vai se regular. Então, a gente vai acabar se dividindo em 2 grupos. Eu acho que aí entra até uma parceria do RH, hein, com o comercial, vai ser bom. Porque o RH vai poder auxiliar muito o comercial nesse ponto, para sentir cada cliente, perceber se de fato eles querem parcial, se eles não estão tão felizes com o atendimento. Olha aí, a gente já pode fazer uma parceria boa. E ainda tem outra questão, né? Nessa pandemia a gente viu que os consumidores estão muito atentos às marcas. Então, como a marca trata esse colaborador, como que ela se comporta em questões variadas, né? Ambientais, sustentabilidade, de cuidado com as pessoas, responsabilidade social. Então, mais do que nunca, a gente tem uma integração completa, né? Quando a gente está cuidando do nosso colaborador, a gente também está cuidando da forma que o nosso cliente externo enxerga a marca e como que a gente se posiciona. Legal. Queria mudar agora um pouquinho e falar de aspectos legais, na verdade, né? Porque para a gente aplicar o home office de uma forma mais regular, a gente provavelmente vai ter que ter algum respaldo legal para que para as instituições não sofrerem processos depois e ações trabalhistas. Denis, você que é advogado, se você puder começar falando disso, o que precisa mudar, que aspectos legais chamam a atenção para que esse home office seja implementado quando mais para frente, né, de uma forma regular? Sim. Quando a gente mudou para o home office, todo mundo foi 100% para casa. Enfim, o governo editou aí uma medida provisória e permitiu essa alteração no contrato de trabalho de forma unilateral, então sem um acordo específico com o colaborador. Então, essa medida provisória, enquanto ela ficou em vigor, ela estava vigente. Então, agora ela não foi transformada em lei. Então, para o colaborador hoje praticar o home office, ou ele já entra na empresa com esse acordo pronto, os novos empregados, ou que sejam feitos aditivos no contrato, se você considerar que esse colaborador ele está em home office hoje por questões da pandemia e depois ele vai voltar para o modelo presencial. Então, a gente vai discutir o tema do home office, que ele é bem antigo, mas no termo de legislação, eu acho que ele é recente. Ele foi incluído aí na CLT em 2017, em novembro, na reforma trabalhista. Então, eu imagino que para o futuro do home office, eu acho que nos próximos 2 anos, essa matéria ela vai ser incluída nas convenções coletivas de trabalho.
Então, ela vai deixar de ser por acordo individual com o empregado e ela vai passar a ser feita de acordos com os sindicatos. Então, a gente já imagina que as próximas convenções que vão vir já tenham essa previsão escrita, que determine jornada, que determine custos, estrutura, outras formas que não por acordo individual no contrato de trabalho. Então, acho que a gente vai ter 3 pontos legais nesse tema. Primeiro é o de convenção ou acordo coletivo. O segundo é uma mudança na legislação, que talvez possa ser que aconteça, porque quando ele trouxe na reforma trabalhista, ele trouxe um artigo, enfim, meio simples, esse artigo que eles escreveram sobre o teletrabalho, e eu acho que eles possam fazer inclusões de algumas regras nesse artigo. E a outra, que acho que é mais a longo prazo, que é a interpretação que o judiciário vai fazer de tudo isso que a gente praticou, né? Então, desde no período da pandemia, eu acho que cabe uma interpretação do judiciário sobre as medidas que as empresas tomaram, e depois disso, quando a gente tiver convenções ou acordos coletivos, vamos ver como o judiciário vai entender as práticas das empresas, se são práticas abusivas, se são práticas legais. Então, a adequação legal do teletrabalho ou do home office, ela vai vir com o tempo. Eu tenho certeza que daqui 3 ou 4 anos a gente vai praticar medidas diferentes da que a gente está fazendo hoje, por questões legais ou questões sindicais. Interessante. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que são as políticas de home office, né? Que são internas das empresas. E eu imagino que se vocês não estão fazendo já as suas políticas de home office, vocês já estão planejando fazê-las em breve. O que elas devem abranger? Quais são os principais pontos? Eu acho que a Nana, que trabalha com várias empresas diferentes e tem uma experiência nisso, poderia começar, de repente, o que essa política de home office deve ter? Olha, eu já fui de uma empresa que era o mundo ideal. Quando o colaborador ia ficar 100% home office, ele dava uma adesão, né? Um valor em que ele podia comprar todos os equipamentos, mesa, cadeira, equipamentos de EPI, mais valor para a internet e todo o suporte, além de notebook, celular. Mas essa é a exceção, né? Nem todas as empresas têm dinheiro para investir nesse modelo. Então, é pensar o que a empresa tem de recursos para conseguir compartilhar com o seu colaborador, sem fazer nenhuma exclusão, como a gente tinha mencionado anteriormente, para não ter nenhum colaborador que talvez não tenha ali recursos para investir numa internet, no computador, e para que ele não deixe de ter ali uma oportunidade profissional. Acho que o ideal é a gente achar um meio do caminho que funcione para ambos os lados, e acredito que as convenções e sindicatos vão ajudar muito a gente nesse processo. E a questão do comportamento também? Luciana, até... eu só ia complementar essas questões. A gente está fechando nossa política de home office. Então, alguns pontos aqui foram considerados bem importantes. Ergonomia, a gente precisa tratar disso com mais seriedade, a gente cuida, a gente trata, compra cadeiras e tudo mais, mas eu acho que isso é bem importante. O apoio emocional, abrir um canal de comunicação interno para que o colaborador mais vulnerável, enfim, ou que ele se sinta à vontade. Assim como hoje, em instituição financeira, nós temos os canais de denúncia, ouvidoria e tudo mais, é importante criar um canal interno para que o colaborador, enfim, compartilhe, decida falar o que ele está sentindo nesse momento, e de forma sigilosa, assim como são esses outros canais de comunicação. Os treinamentos frequentes, administração de tempo, enfim, gestão digital, eu acho que é válido a gente considerar isso numa política de home office. E solidificar a cultura organizacional. Por quê? Porque hoje a gente tem uma cultura organizacional presencial. Transformar isso em parcial ou total, ou enfim, de qualquer forma, isso mexe com a cultura de uma empresa. Então, considerar isso também nessa política. Acho que alguns pontos que são relevantes. Assim. Eu anotei alguns pontos aqui sobre temas de políticas. Eu imagino que devam ter aí na maioria das empresas. O primeiro é quem são os funcionários elegíveis, tá? Se o home office vai valer para todo mundo,
ou ele vai ser feito por cargos, o nível de cargo de cada colaborador, ou se vai ser feito pelo modelo de trabalho. Os comerciais, não, porque atendem clientes, o pessoal do administrativo, sim. Então, acho que o primeiro de tudo é determinar quem pode fazer o home office e quem não pode. O segundo ponto, eu acho que é um dress code, tá? Eu acho que todo mundo tinha isso presencial, mas assim, talvez a gente tenha que tomar um cuidado de não voltar àquela formalidade, mas assim, mais para proibição de, por exemplo, pijama, enfim, às vezes pode ter colaborador que talvez abuse um pouco da vestimenta no home office, né, a longo prazo. Então, outro ponto que eu pensei em políticas seria o local de trabalho do home office. Então, eu acho que todo mundo, cada um tem uma realidade dentro de sua casa, mas deveria ter uma proibição, pelo menos em banheiro ou em alguma área que seja externa com muito barulho, que pode prejudicar alguma certa reunião, ou cause um clima desconfortável na outra pessoa. E outros 2 pontos que eu acho que são responsabilidades aqui legais. Uma é sobre vazamento de dados. Então, a gente vai ter aí, entrar em vigor a LGPD, então quando o funcionário está presencialmente, existe uma vigilância maior sobre os dados que ele está compartilhando, e talvez em casa essa segurança fique um pouco mais difícil. Então, eu acho que tem que ser criada alguma cláusula de responsabilidade sobre isso. E eu acho que é importante também constar na política a responsabilidade do colaborador sobre os terceiros influenciados no home office. Então, medir um bom senso, tá? Então, eu acho que não dá para controlar a casa da pessoa, mas eu acho que responsabilizar o empregado, eu acho que vai ser possível. Então, ele vai ter que ter um bom senso para trabalhar no home office. Então, enquanto ele estiver fazendo uma reunião, uma chamada de vídeo, ele tem que se responsabilizar pelo que acontece ao redor. Então, não pode ter nenhuma imagem no fundo, que seja do quarto ou da casa dele, algum quadro, que possa causar um desconforto nos outros participantes da reunião, enfim. A gente sabe que a gente tem exemplos aí em vídeos na internet de pessoas que saem do banho, enfim. A gente sabe que são situações desconfortáveis que eu acho que, se o funcionário for responsabilizado, ele vai ter que ter um cuidado a mais. Só complementando o que meus amigos falaram, eu acho que assim, para a criação da política do home office, nesse momento, eu acho que é cada vez mais importante, e aqui quem trabalha no mercado financeiro conhece, essa questão de PLD, que a gente chama de conheça seu cliente, conheça seu colaborador. E agora a gente tem que dar um sentido um pouco diferente do conheça seu colaborador. É conheça seu colaborador de verdade. Não só as questões financeiras, as questões do passado, mas conheça o colaborador. Onde ele mora, as condições que ele tem, o que ele está precisando. E aí entra todas essas questões que a Luciana comentou, de análise psicológica, estrutura, tudo o que ele precisa, ergonomia, tudo isso. Eu acho que, resumidamente, para você desenvolver uma boa política, nesse momento, você tem que dar um outro sentido para conhecer seu colaborador. O real, conheça seu colaborador na parte humana, digamos assim. Eu acho que, se a gente partir nesse sentido, eu acho que a gente vai conseguir construir uma política bacana. Bom, aqui a gente está terminando. Tem uma pergunta que eu não acho que a gente contemplou. Essa pessoa direcionou ao Denis, mas eu acho que todos vocês poderiam responder. Ela pergunta: o que pode mudar futuramente referente a benefícios e salários, caso as empresas adotem o home office, qual que é o impacto que isso teria? Então, Denis, se você quiser começar, mas se os outros quiserem colaborar... Olha, eu imagino que no futuro, depois que o home office realmente se tornar aí uma regra, enfim, se vai ser um modelo híbrido ou 100% home office, eu acredito que o salário ele pode ganhar um aumento, porque as empresas vão reduzir os custos
não só com estrutura física, igual a gente já falou aqui, mas também como deslocamento, né, vale transporte, existem alguns custos que a empresa vai conseguir reduzir, como o café, como a iluminação, conta de luz, conta de água, os custos das empresas elas vão diminuir. Então, isso vai dar a possibilidade de pagar um salário maior. Então, não só por isso, por redução de custo, mas também por aumento de produtividade. Então, se a gente conseguir aumentar a produtividade, vender mais, conquistar mais clientes, eu acho que vai ser um ganho de capital para a empresa e isso vai refletir nos salários. Agora, benefício, eu acho que depende muito da questão sindical. Eu imagino que, além de formalizar o home office nas questões legais, nas convenções ou acordos coletivos, eu acho que vai existir uma flexibilização. Então, foi uma discussão que teve na época se o vale-refeição era devido para quem trabalha no home office, enfim. Então, eu acho que eles vão trazer uma flexibilização dos benefícios e podem ser criados outros, né? Tem colaborador chamando de auxílio internet, o vale Wi-Fi. Então, pode ser que as convenções e os sindicatos tragam novos benefícios, porque a gente está numa modalidade nova de trabalho. Então, eu acredito que alguns benefícios podem ser modificados. Então, o que a gente tem hoje pode ser trocados por outros. Mas eu acho que a gente pode ganhar com isso também. Eu concordo com o Denis. Eu acho que realmente há uma redução, né, de custo para as empresas. Isso pode ser convertido em algum tipo de uma remuneração maior para os colaboradores. Eu acho que depende de resultado, é uma conta um pouco mais complexa, mas simplificando faz sentido o que ele falou. Em relação aos benefícios, eu acho que vai ter uma adequação. A gente tem alguns casos aqui interessantes. Por exemplo, o vale-refeição que o Denis comentou, todo mundo usava o vale-refeição, só que agora você está dentro da sua casa, né? O vale-alimentação passa a ser muito mais importante, porque você compra o alimento e não a refeição, né? E aí você não tem a flexibilização disso, né? Nos acordos coletivos. Então, coisas que vão se adaptar, a gente vai aprendendo a construir isso, né? Uma coisa que eu acho que é unanimidade aqui é a flexibilização, né? Fazer via coworking. Como você calcula o vale transporte se a pessoa pode ir uma ou pode ir 4 vezes para o escritório? São questões novas, né? Eu acho que aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Agora que vai precisar, no mínimo, passar uma ajuda na energia elétrica que a pessoa está usando da casa dela, talvez um reforço na internet, né? Também faz sentido. A parte de comunicação, se a pessoa usa o telefone dela para fazer as ligações, eu acho que tudo isso vai ser envolvido e eu acho que os sindicatos vão ajudar muito, né? A entender a cada mercado, a cada segmento e tentar fazer isso de uma forma mais padronizada, digamos assim. E a gente não pode esquecer do fator motivacional também. Então, dependendo da maneira em que a gente mexe com esses benefícios, isso reflete no colaborador. Então, a gente tem que avaliar essa questão. Como? Vou fazer uma troca? Eu tenho observado muito isso, Júnior. Muitos colaboradores optaram em transferir tudo do Vale Refeição para o Vale Alimentação. Porque nesse momento, para eles, é o que está sendo o melhor para todos nós. A gente está em casa. E pode ser voltado. Na volta pode falar, não, volta de novo. Isso, mas o sindicato hoje ele é muito engessado e aí ele diz para a gente, tem que pagar isso, tem que pagar vale alimentação, vale refeição e aí no caso vale transporte se de fato a pessoa estiver utilizando. Mas eu acho que o futuro a gente tem que pensar nessas questões motivacionais também. Hoje quando a gente faz uma entrevista com alguém, num recrutamento de seleção, a questão benefício ela é levada muito em consideração. A pessoa pergunta, tá, qual é o salário? O salário pode até não ser tão alto, mas quando ela vê aquela carteira de benefícios, ela, opa, isso é bom, isso me atraiu. Então, eu acho que isso também vai ter uma transformação aí no futuro. Eu ia falar que tem muita gente que vocês têm que atrelar essa mudança do Vale Refeição para o Vale Alimentação com cursos de culinária, porque tem gente que não sabe nem fritar um ovo e continua usando o VR para pedir comida em casa. Vocês não podem matar essas pessoas de fome, senão eles vão comer só miojo todos os dias e vai acabar com a vida do funcionário de vocês.
Mas eu também queria falar de uma coisa, olhar para frente com... A gente falou de vários problemas e desafios, mas o Denis já começou a introduzir um ponto de vantagens que você pode ter nesse home office, né? Eu conheço pessoas que estão morando na praia e estão adorando poder, mesmo que você trabalhe 8 horas por dia, você tem uma caminhada na praia de manhã. Eu conheço famílias que se mudaram para o interior e a mensalidade da escola caiu pela metade, então mudou de um apartamento de 100 metros quadrados para uma casa com piscina, num terreno enorme, pagando menos o valor de escola. O salário foi mantido mesmo, mas você ganha qualidade de vida. Será que a gente consegue? A gente está acabando, a gente tem 15 minutos. Vamos pensar, talvez, no quanto de ganho positivo a gente pode ter nesse cenário, assim, para a gestão de funcionários e para o crescimento da empresa, porque funcionário feliz, eu acho que só colabora, né? Não dá para te ouvir. Eu acho que deixa o funcionário sem barreiras, né? Então, a gente não precisa só contratar daquela localização. Se ele vai ser 100% home office, posso contratar de Manaus, de Goiás, para uma vaga que seria só São Paulo. Então, eu abro aí um precedente para ter profissionais do Brasil inteiro. Seria sensacional, porque você dá oportunidade para pedacinhos do Brasil que muitas vezes não tem tantas oportunidades naquela área, por ter uma estrutura menor, ou por ele não ter essa mobilidade por conta de família. Então, abrir as fronteiras do Brasil seria incrível. Se você dá oportunidade e fazer um recrutamento online também é incrível, porque você reduz o custo desse candidato em processo seletivo. Então, ao invés de ele ter que pegar o ônibus, o Uber, gasolina, estacionamento, ele tem aí esse prazer de fazer da comodidade da casa dele. Então, ele tem a oportunidade de fazer mais processos seletivos, de escolher realmente uma empresa, uma posição que brilhe os olhos dele, e não só porque ele está ali naquela região e ele está limitado para aquela localização. Então, acho que seria sensacional você poder dar oportunidade para as pessoas, independente da localização geográfica. Quanto ao benefício, eu acho que a qualidade de vida é a palavra mais falada na pandemia, por incrível que pareça, né? A gente está passando por uma pandemia e a gente consegue enxergar ainda esse lado positivo que o home office trouxe. Eu acho que, além da qualidade de vida, trouxe uma perspectiva maior, né? O cara, igual a Ana comentou, o cara abre, falou assim, olha, agora eu acho que eu posso morar na minha fazenda, tendo internet, eu consigo fazer meu trabalho, né? Eu acho que ainda a gente as pessoas não desfrutaram dessa qualidade de vida que todo mundo está falando, justamente porque a gente está no período de pandemia, né? Então, tá com os filhos em casa. Mas eu acho que depois que criar a rotina, os filhos na escola e realmente optar pelo home office, eu acho que aí sim vai ter uma qualidade de vida, e eu acredito muito nessa qualidade de vida, né? As pessoas que moram em cidades litorâneas, caminhar na praia é uma coisa que você fazia uma vez por mês, né? Eu vou descer a praia para caminhar, no final de semana, pegava trânsito, talvez pode ser uma rotina boa. Então, eu acho que essa qualidade de vida, eu acho que é o maior ganho que o profissional vai ter. Mas ela ainda não é notável, ao meu ponto de vista. Algumas pessoas, claro, as privilegiadas, têm uma estrutura maior, mas essa qualidade ainda não chegou para a base do nosso mercado. Eu acho que em algum momento vai chegar, eu acho que realmente é muito produtivo. Como o Júnior falou, eu acho que a gente ainda não está sentindo os efeitos positivos do home office, né? A gente teve um ganho em casa, a gente estava acostumado a trabalhar 8 horas presencialmente no escritório, e a gente perdia também muito tempo no deslocamento de casa até o trabalho. Então, a gente desfrutava da nossa casa, vamos dizer assim, de 3 a 4 horas por dia. E hoje a gente basicamente está fazendo 14, 15 horas em casa. Então, os benefícios do home office, quando eles forem plenos, ou seja, as crianças estiverem na escola e, enfim, quando você encerrar a sua jornada, você vai ter tempo de curti-los, e muitas vezes a gente
tem crianças, às vezes atrapalhando, porque eles querem o contato diário ali com os pais, enfim, o ensino à distância para as crianças não está funcionando direito. Então, você vai conseguir gozar do benefício na sua plenitude. Então, esse não vai ter, você não vai conseguir medir, mas tem outros que você vai conseguir, que são custos, por exemplo, de deslocamento. Para quem trabalha de carro, ele tem o custo de manutenção do carro, então a gente pode ter colaborador que vai vender o carro, nem vai precisar mais ter um carro, ou se ele trabalha de moto, ele vai estar exposto, né, ao risco de um acidente. Isso a gente vai acabar perdendo esse risco até de acidente de trajeto, que a gente tinha esses acidentes do trabalho. Eu acho que o ganho, a gente estava falando de alimentação aqui, eu acho que é um dos principais. Todo mundo que trabalha na rua tem consciência que a gente não se alimenta da melhor forma quando a gente está na rua. Você não conhece a comida que você está comendo no restaurante, você não sabe a forma que ela foi feita, e quando você, para quem sabe, né, para quem consegue cozinhar, sabe o que está comendo melhor, enfim, isso vai melhorar a saúde dela, né, do ponto de vista de alimentação. Ela vai conseguir fazer uma academia porque ela vai conseguir fazer, às vezes, no prédio, no próprio condomínio, antes do trabalho ou logo depois, porque ela não está estafada, não está cansada do deslocamento. Normalmente, quando a gente saía para trabalhar, você já chegava, às vezes, com um estresse físico, e quando você saía, até você chegar na sua casa, você tinha um novo estresse físico, que você chegava cansado e não conseguia, às vezes, fazer uma atividade física. Então, acho que juntando esses dois fatores, a redução que você vai ter de custo com o ganho de qualidade de vida, que você vai se alimentar melhor, você vai conseguir fazer uma atividade física ou até estudar. Muita gente vai voltar a estudar por conta disso. Então, essa qualidade de vida, tem coisas que a gente vai conseguir medir e que assim, vão se transformar em valores ou em saúde, e coisas que a gente não vai conseguir, que é o contato próximo com a família. E eu acho que é isso que vai aumentar a produção. Quando a gente conseguir o empregado ter esse ganho, a gente vai conseguir ter um trabalho bem melhor desenvolvido por ele. Lu, você quer concluir? Eu quero concluir. Eu queria só acrescentar uma coisa, e aí eu vou partir para um lado mais psicológico. Então, assim, eu acho que a gente não vai dar conta de tudo. Eu acho que nem sempre a gente vai acertar. Eu acho que a gente vai deixar a desejar em algum momento, mas eu acho que a gente tem que permitir, nesse momento, a nossa vulnerabilidade. Eu acho que isso é um ponto importante. Se aparecer, compartilha com alguém, compartilhar medo, compartilhar dificuldade. Isso que a gente está fazendo aqui, isso que a Abracam proporciona, isso é muito importante. Porque estamos todos no mesmo barco, com muitas inseguranças. Então, é importante a gente compartilhar as dificuldades que a gente está tendo. Então, é uma forma da gente se fortalecer. Quando a gente faz isso, a gente se fortalece, porque tudo é novo. E aí o estresse, ele dá lugar a um alívio, porque a gente começa a sentir que, opa, eu não estou sozinho, eu tenho alguém para compartilhar, tem alguém junto comigo, tem alguém passando pela mesma situação. E ter essa percepção de que nós não estamos sós e que vai acabar tudo bem. Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Era isso, queria só complementar com isso. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Para mim foi ótimo. Queria agradecer toda a colaboração de vocês, agradecer a Luciana da BIT, o Denis do Rendimento, o Júnior da Broker e a Nana, que é coach e headhunter, e a Abracam pelo convite e pela disponibilidade para que a gente tivesse essa conversa e esse bate-papo. Gratidão, gente. Foi um prazer. Gratidão mesmo. Obrigado mais uma vez, Elo. Um abraço para todos. Obrigada, Elo. Obrigada. Obrigado pelo convite da Abracam, e eu ouvi uma frase que eu acho que pode ser que ela vai ser definida aí no futuro, que o trabalho é o que a gente faz e não o lugar onde a gente vai. Então, eu acho que é isso que vai determinar o home office depois dessa pandemia. Então, pode ser que a gente não pergunte mais onde você trabalha, né? Mas o que você faz de fato, porque o local que você vai exercer o seu trabalho vai ser independente no futuro. Verdade. Amanda? Obrigado, gente. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigada, Elo, pela prontidão
e todos vocês, Luciana, Denis, Júnior, Nana, que de pronto aceitaram esse convite da Abracan em contribuir com essa experiência, com essa visão tão rica que vocês têm de mercado, a vivência. Enfim, fica aqui a nossa gratidão em nome aqui de todo o time da Abracan. E eu gostaria de aproveitar esse finalzinho para já deixar o convite que o nosso ciclo de palestras, desenvolvimento e liderança, ele vai até sexta-feira, pessoal. Então, amanhã nós continuaremos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, com a Mônica Palaia, e ela trará o tema gerenciamento de equipes à distância, dando continuidade ao nosso ciclo. Eu deixei aqui à disposição ao pessoal que está pela primeira vez, conhecendo também a Abracan. Nós temos uma lista VIP de avisos através do WhatsApp. Caso vocês tenham interesse, pode adicionar aqui o nosso WhatsApp para ficar por dentro de todos os eventos e não perder mais nenhum. E mais uma vez, nossa gratidão a todos vocês, nossos queridos painelistas, e também a todos os participantes que estiveram conosco nessa jornada aqui até o final. Amanhã tem mais. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Deni. Obrigado, mano. Nana, Elô, um beijo e um abraço enorme para todos vocês. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.